somos pessoas reais e vamos buscar esse real para viver sua vida assim, não a vida que te disseram que era para viver, não ser aquilo que te disseram que era para ser, mas para você ser aquilo que você é. E isso não tem que ser nem especial, nem grandioso, nem pequenininho. Tem que ser só o real. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui no nosso podcast Na Real. Agora, com uma diva, alguém que a gente tem o prazer de estar junto desde quando a gente começou. A vida toda. Na verdade, desde quando eu tinha bebê. E depois trouxe de presente para minha vida esse presente. Mônica, maravilhosa. Que para quem ainda não conhece, que a gente acha difícil alguém não conhecer essa mulher, mas como a gente está falando pro Brasil todo, Mônica, se apresenta pra gente. Primeiro, seja bem-vinda, né? E obrigado por aceitar esse convite nosso de bater um papo. Não, eu que tenho que agradecer de ter sido lembrada, gente. Entre tantas mulheres interessantes e maravilosas, eu também fui eleita, isso é uma honra. A honra é nossa. Vamos parar de rasgar cedo. Bora lá. A gente se ama mesmo, né? Pois é. Bom, meu nome é Mônica Zorzanelli, eu venho de um histórico de comunicação e publicidade. Passei 15 anos passeando pela produção de comerciais de TV e fotografias publicitárias. Depois de 15 anos, tive um piripaque emocional e fiz uma transição para só trabalhar com fotografia. Aí, depois de uns quase 15 anos, uns 10, 15 anos, eu comecei a pensar de novo como avaliar, trazer para a minha vida mais coisas. Então, dessa trajetória de fotografia, que eu passei por vários assuntos diferentes, assim, colunismo social, que é o que eu atuo até hoje, e fotos corporativas, que eu também atuo até hoje, e ensaios personalizados, femininos, masculinos, que é o que eu mais amo fazer. E aí, assim, não faço mais hoje em dia, raramente, casamentos, batizados, outras coisas, que eu também passei por essas coisas. E aí, nesse meio tempo, eu fui trazendo para a minha história outras coisas que eu acho que somam na fotografia, né? Que aí foi uma pós-graduação em arte-terapia, em psicodrama, curso de massagem terapêutica. E aí fui somando coisas, né? Então, assim, hoje eu tenho o reiki na minha vida, tenho a massagem, tenho o tarô terapêutico. E eu acho que a vida é isso, né? É uma caminhada constante, vendo paisagens diferentes. O importante é você não ficar parado, né? Às vezes você para até para descansar. Mas, de preferência, quando você descansar, caminhe por alguns caminhos. Sempre, né? E olha a paisagem, né, gente? Aprecie, né? Mas a gente que vive numa terra abençoada, linda, pra onde você olha. É verdade. Pois é. E aí, Mônica, acho que um dos temas que a gente queria muito abordar aqui, que eu pensei logo em você, até por conta desse seu trabalho de ensaios pessoais, que até hoje eu fico enrolando, né? E que correndo. eu fiz. Ela fez, olha, é mais bem resolvida que eu, ainda tem fiz vergonha. E fiz no momento pessoal, você lembra? Que estava num processo de descoberta de um nódulo no seio, não sabia se eu ia continuar com a mama. Tinha acabado de fazer uma plástica. Tinha acabado de fazer uma plástica, descobri que estava com risco de ter câncer de mama e não sabia. Tinha acabado de receber uma autorização que eu ia tirar 1/4 do seio. Nossa, falei, ouvi, você lembra? Aí eu falei, Mônica, tira minha foto, porque vai ser o que eu vou guardar de lembrança. E essa é a parte que eu mais amo da fotografia. Eu falo, tô toda arrepiada. Que é essa parte do autoolhar, né? É esse poder que a fotografia te dá em vários aspectos, né? Você pode ir para o estético, para aquilo que a sociedade espera do bonito, e você pode ir de encontro ao bonito que você tem, né? Que é tão seu e tão único que não precisa seguir padrão nenhum. É esse aí que eu persigo, trabalhar com as pessoas, né? Isso é altamente terapêutico. Eu participei, Kátia, uma coisa que eu via que, assim, a forma como ela conduziu num lugar muito maravilhoso, que foi a casa dela, num espaço muito para ficar, porque acho que tinha muito a ver com o meu jeito. E eu me lembro de, tipo, às vezes eu queria fazer cara. Ela falava assim, não é cara, é você. Vamos brincar, vamos conversar, vamos rir. Tinha hora que eu tava rindo e as melhores fotos foram aquelas que estavam muito diferentes. E você sabe que isso hoje evoluiu
para um ensaio ritual. Minha filha virou fotógrafa lá no Canadá. E ela, através de muitos trabalhos de pesquisa com o feminino, com o sagrado feminino, com o tal do feminino, ela foi desenvolvendo um tipo de trabalho que ela chama Versiverso. E aí ela fez esse ensaio comigo. E foi uma coisa também muito especial, de uma conexão íntima muito maravilhosa. E eu trouxe um pouco desse ensaio para o meu jeito de entender essa conexão. E hoje eu tenho um ensaio chamado ensaio ritual, que é bem terapêutico, porque parte de um questionário onde você vai se conectar com coisas que você esqueceu de você mesma, porque a gente entra numa roda viva, a gente entra num monte de Instagram, a gente entra num monte de lançamento de moda, que, ok, é a nossa vida. Mas aí, como é que eu era mesmo quando eu usava aquele vestido solto ou aquele short com aquela camisa rasgada? Ficar toda masculinizada no mundo do trabalho, porque se eu uso uma roupa ou alguma coisa que eu falo, todo mundo porque a gente também... Ou quando eu não tenho aquele corpo perfeito que a gente vê nas fotos, né? E o que é o corpo perfeito? É o corpo que você tem. Que história é essa de corpo perfeito? Sabe? Em geral, as pessoas antes tinham um conceito, eu vou olhar, o corpo perfeito é quando a criança tem 10 dedinhos, as perninhas. Gente, mas tem gente que nasce sem perninha, sem orelhinha, sem nada, sem mãozinha, e é perfeita do mesmo jeito, porque existe ali uma missão de você conseguir viver com aquilo que você tem e não com aquilo que te falta. Que é perfeito, né? E, Mônica, para você entregar isso, você passou pelo seu processo, né? Porque quando a gente fala da gente se masculinizar, muitas vezes é para evitar uma cantada, ou para se sair de situações complexas, né, do mundo do trabalho, que a gente se relaciona o tempo todo, com mulheres e homens, né? E eu acho que você entrega hoje até a entrega do que você passou, foi crescendo e aprendendo a lidar com tudo isso. Né? Essa questão da masculinização, eu acho que você traz uma coisa que hoje está fervilhando em vários lugares, assim. Tem essa questão de quem é a mulher e por que a mulher tem que ser a mulher masculina para poder ocupar e ter o mesmo peso do masculino, né? Isso aí é uma história do patriarcado que eu acho assim, ok, vai ter muita água rolando nessa seara ainda, mas essa é uma observação muito importante, né? Da mulher conseguir ser ela mesma com o poder que ela tem, sem ter que entrar no padrão masculino, né? Eu acho que isso vem até dessa imposição, desse patriarcado, dessa coisa do masculino, e você... assim, as coleções de modas foram direcionadas para isso, né? Se você tem poder, vista-se, aí lança um terninho, um não sei o quê, e a gente embarca. Olha a Mônica. Não, mas a gente não precisa também evitar o bonito da liberdade de andar com uma camisa bacana, com uma gravata, entendeu? É só você ter a consciência de que hoje você quer estar desse jeito. E não você está colocando isso para um limitador de um olhar, né? Aliás, porque eu acho que todo dia a gente vai trabalhando melhor a questão da nossa energia, além do contexto social, do contexto que a sociedade te traz, das negociações, a energia que a gente coloca nas coisas. Quando eu conversei com Kátia, a gente estava falando isso, que quando eu me separei a primeira vez com 22 anos, e aí eu me vi numa situação assim, uma bebê, ainda sem estar formada na faculdade, com um emprego que era super... Sou agradecida a ele até hoje, mas era bem mequetrefe. E aí eu tinha alguns objetivos assim que eu nem sabia como é que eu ia conseguir. Então eu fazia tudo que aparecia. Eu fazia recepção de feiras, eu fazia... quando tinha... Além da recepção, eu fazia aqueles estandes que você fica lá de enfeite, né? Que hoje em dia eu olho as meninas, eu quero morrer. Mas enfim, passava por isso. E aguentava algumas situações, assim, vexatórias, né? Então, num determinado cliente que eu trabalhei algumas vezes, a gente ia, né? Era sempre aquela coisa, né? Uma camisetinha da empresa, um vestido justo. Você vende vestido justo, preto e tal, não sei o que. Você vira um vaso de enfeite do coisa. E eu tinha uma mania de
subverter algumas coisas. Então, eu estudava a empresa, estudava quando ela tinha sido fundada, o produto que ela vendia, se ela exportava, se ela não exportava, quais eram os planos. Eu falei, alguém, alguma hora vai falar comigo, eu vou ter que ter assunto. E aí chegava sempre, eu me lembro, vou reportar aqui uma situação, o esquisita. De assim, Gostei. Situação whisky esquisita. Toda vez que eu tiver que falar de alguma situação, vou lembrar de você, Mônica. Que assim, uma figura mais velha na época, assim, né? Aí chega com aquela cara assim de sonceira e fala: nossa, mas como assim uma mulher, uma menina tão interessante, tão inteligente, tá aqui num lugar desse? Você não acha que você merece uma coisa melhor? Aí eu falei, pois é, se eu ver, né? Eu acho isso que o senhor está achando também. Mas é o seguinte, eu estou nesse stand dessa empresa, porque aqui é uma empresa onde você sabe que até agora eu não tive problema com isso, porque só passam pessoas aqui como o senhor, pessoas distintas, que não agridem as mulheres, que não passam cantada. Porque se fosse assim, aqueles canalhas que ficam cantando as meninas que estão nos estandes, eu acho que eu nem gostaria de trabalhar. Mas aqui você sabe que não acontece? O senhor não acha isso? Que aqui só tem gente, só passa nessa empresa gente bacana. Olha o copo cheio, o copo vazio. O cara ficou verde, amarelo, branco, vermelho e falou, eu também, não, eu estava falando exatamente dessa situação e tal. E aí, assim, eu acho que energeticamente eu impus uma coisa, que depois, anos depois, também com uma pessoa que tinha sido meu cliente, depois eu prestei um serviço, eu contratei ele para um serviço, ele falou, queria falar uma coisa com você, que tem muito tempo que a gente conhece, você é meio esquisita, né? Você é meio autossuficiente, você é daquelas mulheres que parece que anda sozinha, que dança sozinha, que não precisa de ninguém para te ajudar. Aí eu falei, como? De onde você tirou isso? Eu sou, assim, tenho meus momentos de fortaleza, meus momentos de fragilidade, vontade de chorar e que tudo dá errado, do mesmo jeito que qualquer pessoa, não é de qualquer mulher. Aí ele falou, não, mas você está sempre bem, você está sempre rindo, você parece que não precisa de ninguém nem para trocar a lâmpada. Falei, não, eu simplesmente acho que a pessoa que for essa pessoa, ela vai chegar para mim e em mim, apesar do meu jeito de ser. Que foi um jeito que eu desenvolvi para sobreviver numa coisa que se você fica frágilzinha o tempo todo, realmente, né? Mas isso não quer dizer que eu não tenha fragilidade ou tristezas. E a gente escuta até hoje, né, esse discurso de que quando uma mulher é muito autossuficiente, os homens correm, tá? Homem não gosta de mulher muito autossuficiente, não, porque mulher... Inteligente demais, dona de si demais. Dona de si demais, que os homens amedrontam. Eu falo, gente, que triste. Eu acho que quando eles correm, eles me economizam. Entendeu? Corre mesmo. Porque não é esse aí que eu quero do meu lado, não. Sabe? Eu quero o que eu tenho hoje, que é o cara que chegou lá, assim, segundo ele, era o improvável. Então, quando o meu marido hoje, assim, a gente se conheceu, ele falou, nossa, essa daí não é pra mim, mas eu vou assim mesmo. Olha só que doido. Não tem problema, eu dou várias voltas de caminhão. É a melhor parte da história. Então, assim, esse é o cara. Sim. Então, assim, melhor, se ninguém chegar, não chora não, sabe? Sim. Compra um champanhe, olha pro espelho, abre com você, prepara um jantar maneiro, porque você tá mais bem acompanhada do que tá se submetendo a uma pessoa que tá te limitando, botando limite. Quem se limita, quem se define como assim o assado, se limita. Então... Mas é engraçado que quando essa fala vem, ela sempre vem como se o erro fosse ser autossuficiente, não fosse ser o fato de que algumas pessoas não tenham a autoestima e a autoconfiança suficiente para estar do lado de uma mulher que decida ser o que ela quiser. Porque estar do lado, pensa o seguinte, acho que a gente vive ainda um mundo onde a gente não pode, tem muita crítica para o que você decidiu ser, o jeito que você quiser ser. E é sempre um discurso de que, vem muito esse discurso de que assim, a gente amedronta. Tá, mas para ter alguém que amedronta, tem alguém que é amedrontado. E aí? E é sempre, eu de vez em quando alguém fala um treco desse, eu falo, não tem problema não. Se tem algum amedrontado por aí, deixa ele quieto. Porque assim, não fala de mim, fala do outro. Isso é do outro, não é nosso. É do outro o tempo inteiro. E essa questão, como a Kátia colocou, da sensualidade, dessa coisa,
Eu me considero uma rebelde, assim, da fotografia, né? Porque... Eu acho que da fotografia e da área como um todo que você viveu, né? Não. Aí eu passo por muitos aprendizados, né? Mas, assim, por exemplo, isso é uma coisa que teve um dia que se instalou. Eu nunca me submeti às roupas que os fotógrafos tinham que ir na festa. Isso já foi uma vantagem, já foi uma crítica, uma desvantagem. Uma desvantagem não, talvez sofri críticas com relação a isso. E aí, nesse meio do caminho, eu aprendi a chegar numa média. Mas, assim, eu lembro de ir a palestras ou a cursos de fotógrafos, não sei o quê, e a primeira coisa era assim, quando você for fotografar, você tem que ter um terno pretinho, uma blusa pretinha, uma blusa branquinha, não sei o quê, não sei qual, a calça preta. Tem como ser transparente? Tem como ser quase invisível? isso. Tem como ser invisível? Depois, eu acabei indo do meu jeito. Se era roupa preta, eu arranjava um tipo de roupa preta que eu queria usar. Enfim, depois eu entendi que existe realmente uma situação onde você tem que se tornar invisível, mas é para você não chamar mais atenção do que ou o palestrante, ou você não atrapalhar a filmagem. Existem os... Mas uma mulher bonita como você, né? Que já chega chegando. Né? Gente, isso aí é coisa dos seus olhos maravilhosos. Nossa, muito bom. Isso eu já te falei, meu sonho de consumo. Eu caço lindeza em qualquer canto, gente. Até porque beleza, no teu caso, não é uma mundo... beleza só física, né? Ela é uma beleza de energia, é uma lindeza. Não, você não passa despercebido, Mônica. Jamais. Olha, gente, você deve ter incomodado muito, sentada Mônica. com uma pedra no colo, sabe? Porque eu tava flutuando, que elas vão me encher da bola, entendeu? Eu botei a pedra logo aqui, porque senão o balão ia estourar. Mas assim, eu fico pensando. A gente estava fazendo depoimento agora no Dia das Mulheres, né? Que eu acabei comentando um caso muito parecido com o seu. Eu não tive sabedoria. Eu acabei mandando o meu chefe para aquele lugar e pedi conta. E falei que eu nunca mais levaria uma cantada. E nunca mais levei, porque eu acho que eu fiquei tão assim que ou eu causava medo ou estranheza. E aí mas eu encontrei uma forma de meio que me masculinizar. E é isso em todas as atitudes. E eu venho num processo de querer me reencontrar. Resgate. E a foto com você é um processo. E eu venho protelando, porque eu acho que a gente, sem perceber, se boicota. Mas assim, você ir de encontro com você mesmo, em qualquer processo terapêutico que qualquer pessoa passe, primeiro, a decisão de você ir em busca do seu processo terapêutico já é um ato de coragem muito bacana. Porque o que é precisar de um processo terapêutico? São as pessoas que vão se colocando cascas de cebola, de proteção, na verdade. É como se você virasse uma cebola. Você está no cerne da questão e você tem mil capas. Todo mundo necessita, para existir, de desenvolver diversas personas. A mãe, a empresária, a meio masculina, a não sei o quê. São as personas que fazem a gente circular no mundo sem se machucar muito. Mas você tem que ter as personas, mas com conhecimento da sua essência. Saber a hora que você fala assim, oi, dá licença, mas eu sei quem eu sou. Então, o processo terapêutico é um ato de coragem, porque você ali já decidiu que devagar ou mais rápido, você vai tirar uma por uma para descobrir quem você é. E às vezes você é uma pessoa tão especial e tão maravilhosa, e isso pode te colocar no lugar de frágil, mas frágil era aquela que colocou a casca. Hoje, você que já chegou, já virou gente grande, vai dar a mão para aquela frágilzinha e vai falar, vem cá, vamos caminhar juntas, entendeu? Na hora que eu precisar, eu vou ter todas as minhas ferramentas para me... Porque eu já sei falar alto também, mas eu não vou te largar. Porque essa é o seu sorriso, é a brincadeira inocente, é a criança que anda junto com a gente, que às vezes a gente abandona a bichinha lá, sem conseguir. Oh, meu Deus, cadê? Ai, não consigo. Não, e aí você assume eu sou assim, síndrome de Gabriel. Não, eu nasci assim, eu sou assim. Eu vou continuar assim. Perdendo tá você, né? Perdendo tá você de lembrar como era gostoso mesmo quando eu fazia isso ou aquilo, ou chupava pirulito, ou eu subia na árvore, ou escorregava na grama com papelão, e coisas que podem te trazer essas sensações deliciosas, né? E acrescentar e enriquecer seu dia com essa essência.
Pois ela é psicóloga. Não, e se a gente for parar para pensar, sensualidade é diferente de sexualidade, né? É do erotismo. Você pode ser, a sensualidade às vezes parece, é muito associada como ser sensual, como se fosse alguma coisa pejorativa. E a capacidade de olhar, a gente encanta pelo olhar. Às vezes as pessoas acham que sensualidade está a ver com a roupa. E às vezes não tem nada necessariamente a ver com a roupa. Você sabe que eu tô agora, assim, conversando, você falando, eu vi uma história. Eu acho que a sensualidade, ela tá muito mais em quem enxerga, em quem te olha, do que em você. Porque, assim, uma coisa é o estereótipo da sensualidade com sexualidade. Ai, não, ó, o estereótipo. É aquela saia justa, curta, o decote, o não sei o quê. Mas por que tem pessoas tão apaixonantes que estão lá com um vestido fluido, e às vezes amarra o cabelo doido, e estão ali e encantam uma determinada pessoa, e você fala assim, nossa, mas essa menina tem uma coisa, uma sensualidade. Mentira, você que se conectou com isso, porque isso tem a ver com a sua essência. Sim. Entendeu? E eu acho que isso vai da mulher, vai do homem, vai daquela que você admira, vai daquela que você detesta. Sim. Investiga. Você detesta, investiga. Você tem sempre no outro um pouquinho de você. Não, você tem tudo, porque você só enxerga os seus espelhos, entendeu? Exato. Então, assim, não tem aquela historinha do cachorrinho que... Como é que é? A sala dos 1000 espelhos, né? 2 cachorrinhos foram convidados a entrar na sala dos 1000 espelhos. Um primeiro saiu e falou assim, nossa, aquela sala só tem cachorro raivoso, todos queriam me perseguir e era todo mundo dentro daquela sala brigando comigo. Aí o outro cachorro foi. Aí saiu e falou, rapaz, eu não achei aquele povo todo que você falou. O que aconteceu? Não, eles não estavam lá, os raivosos? Não, tinha um monte de cachorro abanando, tinha um monte de cachorro latindo, querendo me lamber, eram maravilhosos. Ele falou, acho que eu fui na sala errada. Não, era uma sala de espelhos. Moral da história, né? Moral da história, eu contei a moral da história no começo da história, né? Porque eu esqueci. Mas, enfim, moral da história. Você reflete o que você tem dentro de você, o que você dá. E o que você quer dar, né? Eu acho que é por aí, né? O que você quer dar, né? Seja no mundo dos negócios, seja no empreendedorismo, seja na sua vida pessoal, seja nos papéis diversos que você ocupa. E aí, voltando para essa questão da sensualidade, eu acho que a mulher, nesse caso... Mas hoje você tem que lidar até com os homens, né? Porque é tanto homem que resolveu se cuidar sem ter vergonha de se cuidar, que aí tem os extremistas, né? Ai, meu Deus, esse monte de... Não, às vezes o cara simplesmente gosta de ter um tipo de asseio, gosta de cuidar da pele, e tá tudo certo, né? Sim. E eu acho que a mulher hoje em dia, ela tá, assim, tem uma parcela que ela tá começando a achar o meio termo. Você, tudo bem, você é uma pessoa que gosta de moda, mas antes de gostar de moda, o que eu gosto da moda? Sim. Né? O que aquilo me representa ou não? O que aquilo realmente me representa? Existe uma parcela que ainda vai no impulso, né? Nossa, lançou o vestido, um trem horroroso, tem uns negócios aí que eu particularmente, não estou falando de ninguém, né? Que as pessoas, eu lembro na época que foi lançado, era tipo, sei lá, R$2.000 cada, não vou nem falar o tipo de roupa, gente, mas era uma roupa que eu não compraria para dormir. E todo mundo achava lindo, e ok, e tá tudo certo. Então, assim, qual era o erro? Qual era o dos 7 erros? Era se eu tivesse embarcado e comprado aquilo porque estava na moda. Então, assim, eu considero que se tem a ver com você, não me interessa se é uma coisa muito simples ou uma coisa muito sofisticada. Podendo e não te agredindo, ok, use. Né? Agora, no ambiente de trabalho, eu acho que dessa coisa da sexualidade ainda tem quem use desse argumento. E hoje eu acho que vocês, por exemplo, são exemplos de pessoas que eu acho que desenvolveram uma autenticidade do jeito que vocês são, vocês abraçam do jeito que vocês abraçam, vocês falam do jeito que vocês falam, e eu acho que vocês já contaminaram uma quantidade enorme de pessoas nos eventos que eu fui de vocês. Era uma linguagem comum. As pessoas se deixavam abraçar, se deixavam cumprimentar. E não tinha porque era o dono da empresa, a mulher dele estava... Não tinha isso. Era uma coisa da energia do cumprimento, da
troca, da comemoração daquele momento. Então, assim, não existia aquela coisa, não, nós somos as donas da empresa, então ninguém encosta na gente, porque a gente é superior a todo mundo. A gente nem consegue ser. Deus me livre, que a gente quer agarrar todo mundo. A gente tá até comportado, que a gente não falou palavrão ainda hoje, né? Pois é. Mas eu brinco assim, eu acho que tem um convite muito forte a quem vive no mundo empresarial, né, as mulheres que estão dentro das empresas, a entender e a se permitir se olhar, a se permitir. Eu me lembro que quando eu fiz meu ensaio com você, na sequência eu usou uma das fotos para uma exposição. E aí quando eu passei, eu falei, sou eu. Aí na época meu filho, é você? Eu falei, mas ninguém sabe que sou eu, tá de costa. Aí era preto e branco e tal. E eu achei lindo. Aí, mas foi instintivo. Eu falei, mas será que alguém da minha empresa algum cliente vai me reconhecer? E eu falei, cara, depois eu pensei, ué, mas olha só, essa sou eu. Com aquele bando de celulite, com aquele bando de imperfeição, me achando linda. Porque uma das coisas que eu acho que o ensaio, como que você faz, traz, pelo menos trouxe muito pra mim, foi a sensação de, cara, tem beleza e um monte de cicatriz. Porque isso contou a minha história, né? Tinha beleza num cabelo descabelado, tinha beleza numa mulher que era, na época, de 42 anos, que já tinha sido mãe, já passado por várias gestações, então estava longe. E eu acho que, assim, se libertar dessa coisa do temos que ser todas as meninas iguais, instagramáveis, temos que, por exemplo, com 46, 48 ou com qualquer idade, ter que botar as roupinhas, porque as pessoas, eu acho que, assim, tem um caminhar que eu acho que é um convite, eu acho que o que você faz esse convite. De sim, se retomar a si mesmo, de se olhar e falar assim, cara, faz sentido para você? Às vezes eu olho em mundo empresarial, mulheres da nossa idade, que às vezes estão com umas roupas que você fala assim, para mim não serve, mas será que serve para ela? E aí você olha e fala assim, talvez não está servindo para ela, mas talvez seja aquilo que ela acha que está, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem ainda dentro das empresas um espaço para conversar, sim, de uma forma mais livre, sobre os corpos. Né? Sexualidade fala de corpos, o corpo fala de mim, minha linguagem vai antes da minha voz, meu corpo já foi, né? E como que isso ainda é um tabu, o quanto ainda é fechadinho, o quanto ainda é um espaço de pouca liberdade, né? Eu acho que esse meio termo aí, ele vai passar por muitas etapas ainda, né? Que você falou uma coisa assim, o que serve para ela, o que serve para mim. Primeiro que assim, não deveria importar, né? Sim. Se você quer usar a barriga de fora e não tem a barriga do Instagram, sim. E daí é a barriga que eu tenho. É igual essa máxima que foi pega para ser analisada em tantas lives aí pré-verão, a propaganda, né? Conquiste seu corpo perfeito para o verão. Aí a pessoa falava assim, eu já tenho, é o meu. Por que eu tenho que conquistar outro corpo perfeito? Agora, se você pergunta assim, se você não está feliz como você está, a única pessoa que pode fazer alguma coisa por você é você mesmo. Então, toma uma atitude. Faça um planejamento. Vai atrás de uma dieta. Mas não porque o outro diz que você tem que caber naquele biquíni daquele jeito. Você cabe naquele biquíni do jeito que você quiser. Agora, avalie a sua própria necessidade. Aí tem essa questão e tem a questão realmente saúde, né? Porque eu tô com minhas taxas altas e eu vou ter que passar por uma dieta. Ok, é a saúde que vai mandar. E aí, essa avaliação do que o outro está vestindo, se você não prestasse atenção na vida do outro e sim no conteúdo do outro, você estava pouco se lixando de como ele está. Perfeito. E o sofrimento permeia isso, porque quando a pessoa não está vestida dela mesma, do que faz sentido para ela, por vezes fica mais angustiada, sofre mais. Né? É um assunto para 200. Muitos podcasts. Muitos. Eu sei de mim o seguinte, eu preciso descascar minha cebola, criar coragem e parar de querer achar o meu melhor momento perfeito para tirar foto, né, Mônica? Eu venho sempre dando desculpa para ela, né? A bicha é linda desse jeito. Aí fala assim com a Mônica, preciso emagrecer. Preciso não sei o que lá. Depois que eu fizer isso, só depois... Ela, você tá esperando o quê? Morrer? Para fazer? E até eu tenho uns 5 anos, né? E eu acho que tem a ver com as cascas mesmo de cebola, assim, trazendo um exemplo da
Às vezes a gente está subindo um morro, né, gente? E aí você fica preocupada com o cansaço e esquece que enquanto você para, você pode olhar em volta e a cada minuto que você sobe tem uma coisa diferente para E você. olha para trás o quanto que você já caminhou. Porque às vezes, independente Então, de que você assim, pela frente. então é isso. Também vai chegar essa hora. Mas tem um convite. Mulherada que estiver assistindo, ouvindo a gente, se desafie, olhe para você tem beleza. Eu acho que tem uma coisa que a gente sempre pensou em fazer junto, que é aquela coisa do resgate da beleza das mulheres, com a questão da violência, com a questão... Cara, a gente é belo, todo ser humano. E aí eu tô falando, não é mulher, nem homem. Cara, se a gente passasse a olhar pessoas, isso pouco importaria, né? Se a gente enxergasse as pessoas como pessoas. Né? Eu acho que essa é a mágica, é a gente começar a ver, ouvir, enxergar verdadeiramente, né? E eu acho que à medida que isso for acontecendo, eu acho que a gente vai evoluir. Começa sempre por um convite para você mesmo, né? Lógico, vá pra frente. Autoaceitação. Dança com você mesma. Se você tiver vergonha, fecha a porta. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Bom convite. Beber com você mesmo, dançar com você mesma é ótimo, né? Isso eu também faço. É bom demais. Então, gente, estamos caminhando para o finalzinho aqui, para encerrar. Mônica, disso tudo que a gente falou, para quem está vendo, ouvindo, para esse mundão de gente empreendendo ou tocando a sua carreira, o que você quer deixar assim eu brinco assim, na real, recadinho do coração. Olha, gente, essa coisa do empreendedorismo, do que você faz, do seu propósito de vida, eu acho que a primeira coisa é o seguinte: o propósito de vida maior que existe é que você está aqui vivendo, entendeu? Você não desistiu. Esse já é uma coisa maravilhosa. Um monte de gente chega no meio do caminho, não aguenta e desiste. Mas a gente que está aqui, você que está ouvindo, você não desistiu. Então, isso já é uma coisa maravilhosa, já parte daí. Depois, que não existe coisa estabelecida. Meu nome é, na verdade, Mônica Zorzanelli, mas o meu codinome é Metamorfose. E eu acho que tudo que você se propõe a aprender só tem um propósito, é somar. Né? Você não tem um dedo só, você tem 10 dedos. Então, você pode ter 10 talentos, você pode ter 10 coisas para fazer. Faça uma de cada vez bem feita. E à medida que você for aprendendo, não desiste, porque o que não der certo é porque exatamente teve que sair da sua vida. Ok, não é um fracasso. E é isso, eu acho que na real somos pessoas reais e vamos buscar esse real para viver sua vida assim, não a vida que te disseram que era para viver, não ser aquilo que te disseram que era para ser, mas para você ser aquilo que você é. E isso não tem que ser nem especial, nem grandioso, nem pequenininho. Tem que ser só o real. Gente, olha, eu tô falando que tá sendo um presente esse podcast da gente, né? Porque tá vindo cada preciosidade aqui e cada encontro um aprendizado. Delícia. E fica aqui a oferta de parceria para qualquer projeto que vocês quiserem desenvolver. Se a gente quiser pegar umas pessoinhas especiais e fazer um projeto bacana, eu tô dentro. Pois é, e quem estiver ouvindo, se é criatividade ou tá percebendo que tem algo em comum, procura a gente. Sugere dicas, sugere assunto, e se quiser contribuir para projetos que a gente quer fazer, sociais, para o resgate do feminino, da mulher, procura gente, que de um jeito ou de outro a gente vai se encontrando e se conectando. E se a gente não conseguir estar junto para fazer, a gente põe e cria ela, porque uma das coisas que a gente também se propôs na vida é ser ponte. Então, É isso aí. tá. Então, Mônica, obrigada. Digo eu, gente. Até a próxima. Na real, a gente se vê por aí.